E a gente está aqui seguindo a nossa programação, em paralelo à programação do Pro Energia Summit 2023, aqui com o podcast Energia em Pauta. E agora eu converso com o José Carlos Reis, que é diretor comercial da AES Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro vamos conversar sobre a abertura de mercado. Okay. A gente tem uma mudança de legislação recente e a partir de 2024 novos consumidores devem ter a possibilidade de entrar no mercado livre de energia. Como é que essa mudança, que é para uma classe de consumidores, mexe com todo o sistema energético? Perfeito. Essa mudança que veio com uma resolução ali no final de 2022, ela estabeleceu que clientes do chamado Grupo A, alta tensão, estão aptos e poderão migrar para o chamado Mercado Livre a partir de janeiro de 2024. Então isso provoca uma motivação bem grande para que esses clientes que se tornam elegíveis à migração a partir de 2024 busquem conhecer o que é esse Mercado Livre, que é muita novidade, vamos dizer assim, para esses clientes, e entenderem quais os benefícios que eles terão com essa migração. E o principal benefício é a economicidade, quer dizer, uma vez que ele migre para o Mercado Livre, ele ganha a possibilidade de escolher o fornecedor de energia. E com isso gera uma competitividade, então ele pode acessar diversos players, ver qual que lhe atende em termos do produto, em termos das diversidades do produto que ele precisa e, obviamente, que ele possa capturar a economia. Então isso tem provocado um aquecimento bastante grande no mercado de uma forma geral. Várias companhias estão se mobilizando para buscar esse cliente. A AES já se antecipou a isso há uns 2 anos, porque já era dada a informação de que haveria essa abertura. Então a gente já veio se estruturando aí há 2, 3 anos, de forma que a gente está apto a atender esse cliente, a lhe prestar o assessoramento necessário para que ele possa avaliar uma proposta e, se julgado interessante, que ao nosso ver é interessante, porque vai trazer uma economia bem significativa, que ele possa migrar para o Mercado Livre. Qual é o primeiro passo do consumidor que quer fazer essa migração? Perfeito. O primeiro passo é ele verificar se realmente ele é elegível. E aí tem um conceito técnico, né? Quem é alta tensão? Esse conceito técnico não dá para ser traduzido de uma forma simples para um usuário de energia. Então a gente usa uma referência. Uma fatura em torno de R$10 mil parece ser um patamar onde ele já pode se considerar da possível migração. Mas, para ter certeza, o que a gente recomenda? Que ele libere uma fatura, qualquer dos últimos meses, do último mês, para que a gente analise essa fatura e verifique, então, se ele realmente é um consumidor do chamado Grupo A, do grupo de alta tensão, o que confirmaria a possibilidade dele ser, um cliente livre. Confirmado isso, a gente vai fazer um estudo para ele de viabilidade. Então, quanto que ele paga hoje para a distribuidora onde ele está conectado, e as tarifas variam de distribuidora para distribuidora no país como um todo. Então, a gente vai avaliar e apresentar para ele um estudo de viabilidade que tem, na sua maioria das vezes, demonstrado viabilidade, possibilitando, então, que ele opte por uma proposta que a gente colocaria em termos de produto, prazo, preço, para que ele faça, então, a migração. Uma vez que ele aceite essa proposta, ele precisa fazer a chamada denúncia do seu contrato junto à distribuidora, porque hoje ele tem um contrato no mercado regulado, no mercado cativo, para que a distribuidora, então, aceite que ele vá sair do mercado regulado para o mercado livre, e nós faríamos toda a intermediação junto aos órgãos envolvidos, Câmara de Comercialização de Energia, etc., para que essa migração ocorra, então, no futuro. Qual é a economia média hoje? Vocês trabalham com patamares de quanto a quanto para esses consumidores? Existem alguns modelos de contratação, claro, mas em média eu diria que 30% de economia, podendo chegar mais, porque como eu mencionei, a tarifa varia de região para região. Então, se você tem estados onde a tarifa é um pouco mais alta, outros um pouco mais baixa, então, como o preço do Mercado Livre ele é mais ou menos referencial, a distância dele de economia para a tarifa da respectiva distribuidora pode variar, mas hoje um patamar de 30% é bastante razoável que seja obtido. Ontem eu falava com um empresário aqui do Ceará, inclusive, da indústria química, que ele obteve 37% de economia, assim que ele migrou do mercado cativo, mercado regulado, para o Mercado Livre.
Então, essa economia pode ser bem interessante e vai trazer benefício para o cliente, se for uma empresa, maior competitividade, porque ele consegue baratear o seu custo de energia, podendo ter um produto mais competitivo ou um lucro maior, né? E energia é o principal insumo de muitas empresas, né? Sim. Os clientes que são elegíveis a fazer essa migração, mas ainda não fazem, ainda não fizeram, o que vocês sentem que para eles é um obstáculo? Tá. Acho que o primeiro ponto é o desconhecimento. Então, alguém chega e oferece algo que parece muito vantajoso. Olha, eu vou gerar uma economia de 30% no seu gasto de energia. Primeiro fica aquela pulga atrás da orelha, né? Então, da onde está vindo isso? Será que tem alguma pegadinha por trás? Será que tem alguma ilicitude por trás? Porque realmente... Será que é um gato que vão fazer? Exato, né? Então acho que o primeiro ponto é o desconhecimento, mas uma vez que você explique, demonstre com exemplos reais, com exemplos de outras organizações, às vezes ele conhece um amigo, né, que tem uma empresa que migrou, então começa a se quebrar esse receio da migração. E o êxito pós-migração é total. Então a gente tem vários depoimentos de clientes agradecendo que, olha, ainda bem que eu segui, né, a orientação de vocês, fiz a migração, estou feliz, estou obtendo economia. Então acho que o desconhecimento, por ser um pouco técnico o tema, é o principal ponto. O Brasil é um país de tarifa de energia barata com tarifa cara, né? Como é que o mercado livre e a abertura de mercado pode contribuir para resolver essa questão? Perfeito, né? Você tem, então, várias situações aí que envolvem o mercado como um todo. Então, desde o mercado regulado, o mercado cativo, encargos setoriais, impostos, que é um tema bastante complexo, né? O governo tem trabalhado numa proposta aí de um novo marco para o setor elétrico, que busca, de alguma forma, equilibrar os impactos que existem, seja de tributos, seja de encargos, mas tem razão, realmente, a gente tem uma condição de gerar energia bastante benéfica, a gente tem recursos, né, principalmente renováveis, eólico, solar, um grande parque hídrico, mas você acaba tendo ainda um impacto de alguns encargos na tarifa. O Mercado Livre, então, a opção de migração é de imediato uma alternativa para o cliente tentar mitigar um pouco desse impacto tarifário que ele acaba sentindo. E o governo, por outro lado, está buscando então como equilibrar essas contas para que você não tenha alguém beneficiado em detrimento de outro, né? Vocês trabalham com a gente está vivendo uma abertura gradual de mercado, né? Demos um passo agora, né, que vai ser efetivado em 2024. Vocês trabalham com uma expectativa de abertura total do mercado brasileiro e para quando? É uma referência já conhecida do mercado, então nós já tivemos agora o primeiro movimento, que é essa liberação a partir de 24 para todos os clientes do chamado grupo de alta tensão, do grupo A. E a perspectiva, a previsão é que até 2026 a gente tem uma nova gama de clientes aptos a migrar ou liberados para migrar, que seriam os clientes do chamado grupo B, porém ainda não o cliente residencial, então seriam os comércios, indústrias que estão em baixa tensão, e até 2028 teria a abertura final, onde aí sim todos os clientes, salvo algum grupo específico que seja identificado com alguma necessidade especial que não possa migrar, haveria abertura. Então, acho que o cenário de uma abertura total, conhecido hoje, debatido pelo mercado, sujeito, obviamente, a uma decisão regulatória, é 2028. O mercado de energia vem passando por uma mudança, acho que de lógica mesmo. Né? Você tinha um modelo com alguns poucos geradores, um transmissor, um distribuidor e um cliente. Sim. Os geradores são cada vez mais difusos, você tem vários tipos de geração, uma matriz muito diversa, geradores diversos. Você tem um cliente que também gera, né? E com cada vez mais liberdade de escolher de quem comprar, inclusive de comprar um pedaço e gerar um pedaço da sua energia. Essa abertura gradual e essa evolução do sistema energético, a gente tem aparato tecnológico para essa abertura total, para essa mudança de paradigma, e se não tivermos, em que passo ela evolui? Perfeito. Eu diria que sim. Eu diria que a gente já vive esse modelo complexo hoje, talvez numa dimensão um pouco menor, quantitativa, mas em termos técnicos e qualitativos ela já existe, né? Então já é uma realidade. Você tem o consumidor que tem lá uma pequena planta solar, né? Coloca placas no telhado e gera uma parte da energia. Você tem clientes que estão migrando para o Mercado Livre. Em breve,
ou talvez no horizonte um pouquinho mais à frente, devem chegar baterias, onde você vai poder, inclusive, acumular energia, transferir para o carro que vai ser elétrico. Então, realmente, essa eletrificação de meios de transporte traz cada vez mais complexidade. Mas o nosso sistema ele é bastante robusto e as tecnologias disponíveis hoje, seja no Brasil ou seja passíveis de importação ou de desenvolvimento aqui, com certeza permitirão que todas essas engrenagens convivam de uma forma harmônica, acho que sem prejuízo para nenhum agente. Você já respondeu um pedaço da minha próxima pergunta, que seria justamente qual é o futuro do setor energético no Brasil. Sim. A nossa visão é que é um futuro de energia limpa, né? Inclusive que nós nos tornemos aí foco de investimentos de países que queiram produzir de uma forma, usando energia limpa aqui no Brasil. Então, a gente já vê algumas indústrias se mobilizando para montarem plantas aqui no Brasil, dado a riqueza dos nossos recursos renováveis, e que a gente vai conviver cada vez mais com a energia elétrica sendo o grande combustível. Fala-se muito do hidrogênio verde, que está aí à nossa porta também, e deve se tornar uma nova fonte energética limpa. Então, acho que o futuro para o Brasil, em termos energéticos, é um dos melhores possíveis na nossa visão, né? Boa resposta. Bom, para a gente encerrar, gostaria que você falasse do evento. A gente está aqui no ProEnergia Summit 2023, reunindo o setor para debater justamente o futuro. Perfeito. Assim, para nós foi uma grande satisfação estarmos aqui participando do painel, com o stand, enfim. É um local, um momento, né, onde a gente interage desde o consumidor final, aquele cliente que está com dúvida se vai migrar ou não. Eu falei com alguns clientes potenciais nesses dias, né, tirando dúvidas, explicando para eles. Então, justamente que o medo é natural, mas que não precisa ter. Por outro lado, com grandes players, grandes agentes, né, seja por parte do governo, por parte da regulamentação do setor. Então, acho que é um momento único para a gente poder interagir com todas as partes interessadas nesse negócio, né, nesse meio que é o setor energético brasileiro, e que precisa realmente resolver alguns problemas, mas que está indo muito bem no nosso ponto de vista, né? Então, agradecer aqui a participação, tanto aqui com vocês, como no evento, e que para nós é um sucesso total. A gente que agradece a sua participação aqui no evento, aqui no podcast, chegando para somar conhecimento, somar visão. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E agora aqui no ProEnergia Summit 2023, no podcast Energia em Pauta, a gente conversa com Harry Schmelzer, que é Head de Energia Solar da WEG. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Bom, Harry, primeiro eu queria saber o que você espera, o que vocês veem de desenvolvimento do mercado de geração distribuída no Brasil. A área de geração distribuída no Brasil nos últimos 3, 4 anos deu um rally bem grande, né? Principalmente por causa da energia solar, né? Então a gente está começando ainda, a gente acredita que a geração distribuída é uma tendência global e no país a fonte solar vai se destacar muito em geração distribuída, né? Então a gente está confiante, acho que essa mudança de regra faz parte do jogo e o que vai incrementar vai ser novos modelos de negócio juntamente com armazenamento. Essa é a nossa aposta em geração distribuída. Gostaria que você comentasse justamente essa mudança regulatória. Houve aprovação do marco legal no início do ano. O que esperar daqui para frente? Então, essa aprovação do marco legal é o que começa a bateria fazer sentido, né? Porque antes a bateria era de graça na rede, né? E agora com essa aprovação do marco legal começa a tributar a rede, né? Então começa a se fazer conta o custo da rede versus o custo da bateria, né? Então começa a ter, inicia esse mercado de bateria começando a tributar o fio, né? Mas atrativamente o solar, pela queda de preço que teve vertiginosamente numa questão de oferta e demanda global, não muito associado ao Brasil. O Brasil tem também um nicho interno que também está com excesso de estoque. Então tudo isso junto
fez a queda de preço de solar hoje fazer ser mais atrativo do que antes da regra, né? Então eu acredito que é só uma questão de o pessoal mudar um pouco o script de vendas, não, né, fazer as contas certas, ver como é que é o preço, toda a atratividade, como é que está, que para nós o mercado continua. Houve uma antecipação de demanda ano passado, junto com uma alta taxa de juros, tá, vamos dizer, desafiador, mas não tá, nada acabou e para nós continua. Você falou de bateria. Bateria é um desafio tecnológico para diversos setores, né? Desde de telefonia, desde os aparelhos celulares até carro, é sempre uma questão que é trazida como sendo um desafio tecnológico. O que se espera de evolução de bateria? Então, a bateria, principalmente com a entrada de carro elétrico, ela deu uma evoluída grande em termos de ganho de escala, né? Então, quem puxa a baratear a bateria é os carros elétricos, né? O primeiro é o drive mais forte. Mas a bateria também ela é totalmente relacionada com energia solar. Por quê? Quando passa de penetração de 20% de energia solar na rede, como é o caso da Califórnia, acontece o chamado Dux Curve, né? Isso quer dizer que ao meio-dia tem mais geração do que consumo. Por quê? Gera muito mais energia solar meio-dia e não tem tanto consumo, né? Isso faz com que seja obrigatório entrar baterias no mercado para deslocar a geração do consumo, né? Então isso naturalmente vai acontecer. A queda de preço de bateria vai fazer isso acontecer mais rapidamente, e também a mobilidade elétrica, como ônibus, caminhões, eles também vão ser movedores de geração e consumo, né? Então, às vezes, um ônibus elétrico, que já está começando a acontecer, provavelmente ele vai estar sendo carregado ao meio-dia e talvez descarregando energia final do dia, né? Então, eles vão ser equalizadores de geração e consumo. É isso que a gente acredita. O mercado de energia brasileiro vem caminhando para uma abertura e diversificação de várias formas. Desde diversificação de matriz solar, a gente está aqui debatendo, matriz energética, a gente está aqui debatendo novas fontes de energia, como o hidrogênio verde, eólica offshore, mas também vemos passando por mudanças regulamentárias. Eu queria saber o que você espera, como é que essa abertura e essa movimentação no mercado pode trazer para a geração distribuída. Na verdade, a geração distribuída que a gente fala aqui no Brasil, né, foi até 5 mega, eles fazem essa barreira, e agora o Mercado Livre em 2024 ele vai baixar, né? Então umas contas que hoje para entrar no Mercado Livre é R$10 mil por mês, isso vai baixar, e a geração distribuída e o Mercado Livre tendem a ser a mesma coisa a longo prazo, né? Acredito só que não entra residência, né? Tem alguns planos para ir, mas eu acredito que residência vai ser mais um modelo realmente de cada um gerar a sua própria energia, ou algum modelo de leasing junto à carga. Por exemplo, alguém bota o sistema na tua casa e depois é teu. Mas o mercado ali de micro, depois de mini geração e média tensão vai ser tudo muito parecido, né? Por exemplo, o cara migra para o Mercado Livre, mas ele bota geração solar, ele pode vender esse excedente, né? Então eu acredito que se mistura tudo, o Mercado Livre com a geração distribuída em médio prazo. Você falou aí de micro, mini geração, a energia solar e a autogeração tem tido um papel muito importante de inclusão social no Brasil. Fala um pouco sobre esse papel. Que legal. Na verdade, a gente tem alguns projetos também de geração centralizada, né? A gente até fez um vídeo de coremas, porque normalmente no Brasil, onde tem muito sol e muito vento, normalmente lugares que têm condições não tão beneficentes de mão de obra e de até mesmo pobreza, né? Por exemplo, semiárido nordestino, existem várias dificuldades. Então, quando a gente faz usina lá, a gente contrata gente de lá, né? Então, a gente tem várias causas sociais de justamente gerar mão de obra local, né? Então, eu acredito que o solar é uma das energias que mais gera mão de obra, né? Então, em grandes parques, tu acaba indo em regiões áridas, em regiões distantes, que não tem empresa, não tem agronegócio, então gera mão de obra. E geração distribuída é bem pulverizado, né? E gera muita mão de obra, o cara tem que subir no telhado. Então eu acho que essa parte social é mais relacionada até à geração de emprego.
Entendido. Bom, qual é o potencial do Ceará na geração distribuída? Na verdade, o Ceará tem muito potencial, né? Porque além de ter sol o ano inteiro, vocês têm as torres eólicas, né? As torres eólicas, elas não entram tanto em geração distribuídas hoje, porque o pessoal tenta fazer parques de grande porte, mas acredito nesse mix que eu te falei entre mercado livre e geração distribuída, vai ter grandes usinas compartilhadas. Eu acredito que o potencial eólico do Ceará, além do solar, juntos vai ser uma das grandes potências em renováveis. Já é, né? Mas vai continuar sendo precursor nessa frente. Maravilha. Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse do evento, a importância do setor estar aqui reunido, debatendo o futuro. Não, achei muito legal aqui o Proenergia, né? Eu vejo que o Ceará é um estado muito unido, né? O governo, as políticas públicas, os empresários são muito unidos, todo mundo se conhece e praticam um prol comum de médio e longo prazo, né? Nessa transição energética. Eu achei bem interessante, hidrogênio verde mesmo, muito forte aqui no Ceará. Parece que eu estou em Munique, na Alemanha, de tão nível técnico muito alto. Então eu acho que parabenizo o Ceará e o evento, e dá um prazer estar aqui nesse network dividindo informação com vocês. Muito obrigada. Valeu.